A paz do Senhor. Bem, meus irmãos, neste momento, nós estamos aqui iniciando, mais uma aula nessa noite, falando sobre Esdras. Hoje nós vamos falar sobre Esdras. Então, aos irmãos aí, presbíteros, a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês e continue firme, no nome do Senhor Jesus. Bem, irmãos, em se falando de Esdras, Esdras foi considerado um homem de grande autoridade no meio do povo judeu, em meio ao grande cativeiro babilônico. Segundo os estudiosos, Esdras foi um filho do cativeiro, ou seja, nasceu lá no cativeiro da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, e Seraías era descendente de Arão. Ou seja, Arão, nós já sabemos, pela história já do Pentateuco, Arão foi aquele que herdou a responsabilidade do trabalho para com o sacerdócio, o sacrifício ao Senhor. Então, Arão era da linhagem sacerdotal. Sendo assim, Esdras também é oriundo da linhagem sacerdotal. Esdras, o livro de Esdras e Neemias, segundo os estudiosos, traz uma curiosidade muito grande. Primeiro que Esdras e Neemias, segundo os estudiosos, logo antes, eram considerados ambos um só livro. E também muitos estudiosos retratam que o livro de Esdras possivelmente seja um segmento da continuidade de Segundas Crônicas. Mas os estudiosos, os biblistas, vão afirmar que essa divisão de Esdras e Neemias só veio acontecer já bem adiante, já bem depois da ideia da canonização. Porque até então era considerado primeira Esdras e segunda Esdras, dentro da tradição da Vulgata Latina. Primeira Esdras e segunda Esdras. Mas depois da canonização, segundo os estudiosos, segundo os biblistas, veio a divisão de o livro de Esdras e Neemias. Bem, agora, uma curiosidade. O livro de Esdras vai retratar de um assunto, e apontar um assunto muito importante, que é justamente o que? Mostrar o momento, registrar o momento da saída do povo hebreu do cativeiro babilônico. Registrando a saída e também trazendo o povo para um concerto com Deus, já no momento da partida. Então, Esdras vai trabalhar o povo agora na forma de trazer a eles a conscientização da necessidade de um concerto para com Deus. Um concerto para com Deus, se arrependendo dos pecados, se arrependendo daquilo que o povo havia praticado, e assim então a ter as bênçãos de Deus sobre a vida deles. Esdras vai chamar a atenção do povo para o arrependimento. E a palavra em Esdras vai deixar bem claro que Esdras foi aquele, que nós já falamos na aula passada, mas vamos relembrar aqui. Ele foi aquele que encontrou a palavra de Deus perdida no templo. E esse momento agora do reencontro com a palavra, Esdras se dedica, se debruça, e ele pôde entender da grande necessidade do povo voltar-se para Deus, arrepender dos seus pecados, e assim então receber a bênção de Deus. Esdras vai chamar o povo para essa
ideia e para essa questão, até mesmo porque ele vai ser considerado como sendo o segundo Moisés, aquele que verdadeiramente agora vai trabalhar o povo, o quê? A conscientização do conserto. Esdras encontra-se a palavra perdida no templo, chama o povo ao arrependimento, convoca o povo, e a palavra deixa para nós que eles ficaram em pé até o meio-dia ouvindo a palavra. E houve um grande avivamento no meio do povo hebreu. Muitos se converteram ao Senhor, muitos se arrependeram em lágrimas, em plantos, porque estavam vendo que verdadeiramente aquele Deus que direcionaram eles para o cativeiro, agora estavam trazendo de volta do cativeiro. Olha como que Deus trabalha aí, como é o agir de Deus. Mesmo o povo descendo para o cativeiro de forma derrotados, fracassados, agora eles estavam saindo do cativeiro, contemplando a vitória sobre aquela luta que eles estavam passando, enfrentando. Bem, no livro do presbítero, a data do escrito de Esdras, segundo os estudiosos, foi aproximadamente no ano 1400, ou melhor, no ano 450 AC antes de Cristo. Que essa data de 450 AC antes de Cristo já é justamente a data que já aponta como sendo o escrito do livro já após cativeiro babilônico, ou seja, depois do cativeiro babilônico é que veio o escrito. E justamente essa ideia foi o que nós acabamos de afirmar. O livro de Esdras ele tem como propósito provar que o mesmo Deus que levou o povo de Israel e Judá para o cativeiro babilônico é o mesmo Deus que agora está trabalhando os meios para levá-lo de volta à terra da promessa e assim então reconstruir o templo e assim também voltar à adoração a Deus. A palavra ainda prossegue falando, de Esdras como sendo aquele que verdadeiramente vai trabalhar o coração do povo. E dentro do escrito de Esdras, nós vamos encontrar aí 14 vezes dentro de Esdras falando da sua pessoa, o seu nome escrito no livro. Mesmo para alguns estudiosos, eles afirmam que não tem um escritor definido para Esdras. Mas de acordo com a historiografia bíblica, para os da tradução judaica, eles acreditam perfeitamente, da tradição judaica, eles acreditam perfeitamente que Esdras foi o grande escritor do seu livro, que leva o seu próprio nome. Então, isso para a tradição judaica. Agora, se algum dos estudiosos, biblistas, a grande maioria dos nossos estudiosos aí, da teologia bíblica, segundo eles, não tem um autor definido, mas segundo a tradição judaica, Esdras foi o escritor do livro que leva o seu nome. Prosseguindo no estudo, Esdras também vai apontar o momento da saída do povo, agora do cativeiro babilônico. E segundo o livro do presbítero, aproximadamente mais de 52 mil pessoas estavam saindo em liberdade para reconstruir os muros da cidade. Veja bem, meus queridos, e vai ser grande o desafio, porque chegando lá para reconstruir os muros, eles vão enfrentar grandes desafios porque estão ali os inimigos. Estão ali os inimigos que não vão de forma alguma estar satisfeitos com o retorno do povo. Inclusive no livro fala até que esses que estavam lá, oriundos dos samaritanos, e muitos que estavam ali não vão estar satisfeitos. Nós vamos ver a história de Sanbalate, Tobias
que vão ser homens que vai se opor ao trabalho de Esdras e Neemias ali naquele lugar. E eles vão sofrer muito ali com essas perseguições para tentar reconstruir o templo novamente. E mesmo ele chamando o povo para a atenção, voltar-se para Deus, e o povo, muitos, se derramarem lágrimas diante de Deus, mesmo assim o povo, logo já saindo do cativeiro, vai dar prova de que ainda havia uma necessidade de se converterem, ainda havia uma necessidade de se quebrantarem as ações e as atitudes de muitos. Por que nós vamos ver isso? O povo vai para reconstruir os muros e a cidade e o templo de Jerusalém. Chegando lá, o povo novamente vai se apegar aos seus feitos, o povo vai apegar-se aos seus afazeres e não vão empenhar-se tanto com a ideia de reconstruir os muros e o templo. Mas a palavra de Deus vai trazer aqui um homem chamado Ageu. Ageu vai chamar a atenção do povo para o trabalho, a finalidade, o objetivo. E o objetivo preciso era o que? Ir reconstruir os muros e também o templo. Então Ageu ele vai ser aquele profeta usado por Deus que vai dar ênfase muito grande para a reconstrução do templo. Por isso que Ageu. É por isso que lá em Ageu descreve, falando sobre justamente que a glória desse templo será maior do que o da primeira. Ele aponta muito o dado da reconstrução do templo. Isso o profeta Ageu, chamando a atenção do povo para o ato de reconstruir o templo e os muros. Porque as pessoas vão ficar muito tranquilas. As pessoas vão se opor ao trabalho de Esdras com a ideia de não querer dar seguimento a essa finalidade, a esse objetivo. E a gente vai entender perfeitamente que tudo isso é Deus trabalhando na vida do seu povo. Porque o ato de Deus usar aquele homem, Ciro, o rei dos persas, para dar essa carta de liberdade ao povo judeu, é justamente porque era Deus trabalhando para uma finalidade, ir reconstruir os muros e o templo. Deus queria que o seu povo agora estivesse estabelecido no seu lugar de adoração. Deus estava buscando com que seu povo voltasse para ele novamente, com a ideia de se encorajar, se fortalecer. E assim, prosseguindo no conteúdo do estudo, o povo, quando assim chega lá, vão ver ali as ruínas, a destruição, a cidade ainda toda deteriorada. Muitos vão se abater, mas muitos vão apegar-se aos seus bens e simplesmente tocar a sua vida de forma tranquila, sem se preocupar. Bem, meus irmãos, mas a palavra de Deus aqui em Esdras traz para nós como uma preocupação para com a obra de Deus e uma preocupação para com a nossa vida espiritual diante de Deus. Esdras, ele vai ser considerado dentro da tradução judaica como o segundo Moisés. Por que o segundo Moisés? Porque ele tinha uma preocupação, e a preocupação que Esdras tinha era justamente trazer o povo à presença de Deus, fazer a leitura da Bíblia, da palavra, para que o povo viesse se quebrantar. Mesmo assim, o povo passando pelo cativeiro babilônico, muitas pessoas ainda, mesmo que muitos se converteram no dia da oração e da releitura da Bíblia, da Torá àquele povo, porque naquele tempo era a Torá que eles tinham em mãos. Então, mesmo a releitura sendo trabalhada na vida deles, muitas pessoas ainda vão partir dali do cativeiro, e a gente vai ver logo adiante que os atos dessas pessoas não condiz. Muitas pessoas não vão estar ali preocupadas
com a reconstrução do templo, a adoração a Deus e também reconstruir os muros da cidade. As pessoas vão estar lá preocupadas com seus afazeres. Mas Esdras traz essa ênfase aqui, essa preocupação que nós temos que ater à obra de Deus, com a nossa vida espiritual na presença de Deus. E assim então, não apartar-se da palavra, não apartar-se da Bíblia. Amém, meus queridos? Bem, nas nossas próximas aulas nós vamos falar, dando seguimento a esse assunto, falando de Neemias. E logo adiante, Esther. E assim então nós concluiremos o nosso estudo da teologia Antigo Testamento 2, né? Que nós estamos aqui trabalhando a ideia da sequência, né, do estudo dos livros históricos. Certo? Então tá, meus queridos, fica aí mais esse conteúdo para os irmãos meditarem, refletir e estudar aí um pouco mais sobre Esdras. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, com a graça de Deus. Deus abençoe.